Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Senhor, o Senhor é um Deus que tudo pode e o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos. Senhor, e nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar o direcionamento, ó Pai, daquilo que tu queres, ó Pai, e que tudo que nós fizermos neste lugar seja para louvar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor traga, Pai, refrigério sobre a tua igreja. Ó Deus, há poder no nome de Jesus. E em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor traga refrigério, Pai. Ó Deus, peço ao Senhor a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós necessitamos da tua misericórdia, Senhor. Peço ao Senhor que as nossas mentes sejam cativas somente ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha repreender todo espírito, ó Pai, que porventura queira roubar a palavra, tirar a atenção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós nos opomos contra toda e qualquer ação do adversário neste lugar, porque este lugar, toma os céus deste lugar, Senhor, e faça a tua obra segundo a tua vontade, Pai. Pois assim nós te pedimos, acalma, Senhor, acalma o calor, pois nós te pedimos e assim nós confiamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Respira fundo, se acalma, que o Senhor Deus é refrigério, amém, glória a Deus. Eu tenho orado ao Senhor e pedido, Senhor, traz refrigério, né? O calor tem sido grande, mas a partir do momento que nós chegamos aqui, chegamos para cultuar ao Senhor, e Ele age de forma sobrenatural, se nós crermos, se nós confiarmos, amém, glória a Deus. E se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas 24. A Bíblia diz assim, olha, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa para a sua vida, ele é fiel para cumprir, independente de situações, amém? E eu coloquei o meu tema como a convicção tem que ser maior do que o sentimento. Lucas 24, versículo 48. Melhor, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Isso é Deus falando através de Jesus com os discípulos e dizendo para eles, dando a eles uma promessa. Ele já havia partido. E aí ele disse, olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto venha o poder de Deus sobre a vida de vocês. E essa palavra, ela é uma palavra muito forte, porque eles precisavam ter calma e esperar em algo que eles não viram e que eles não sabiam se viria. E ele não disse a hora e nem o dia. Então poderia ser amanhã, mas poderia ser daqui um mês, poderia ser daqui um ano. Mas ele disse assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto. E se você for conferir em Atos 1:4 vai explicar ainda melhor essa palavra, porque eu não vou me ater a essa palavra. Mas ele diz assim, olha, ficai até que do alto venha o poder. E ficar simboliza que ele deu ali uma ordem. Ele disse, é para vocês ficarem aqui até descer sobre vós o poder. Vocês não estão vendo, vocês talvez nunca tenham sentido, mas é para vocês ficarem aqui. E quanto tempo fosse necessário, eles iriam ficar ali. E nós sabemos que esperar não é fácil. É tanto que eu esperei no Senhor com paciência, porque requer paciência, requer confiança para você esperar uma promessa de Deus. E para nós vivermos a promessa, existem os processos. E o grande problema é quando nós não queremos esperar ou viver o processo. Muitos querem adiantar e muitas vezes atrapalha. Então, quando nós olhamos os grandes homens da Bíblia, nós vemos Davi, que era
um homem segundo o coração de Deus, e que Deus manda ungir a Davi. Davi ainda era um jovem, uma criança, né? Nós vimos aqui domingo passado, acho que foi domingo passado, né, Célia? Que uma criança aceitou Jesus. E eu fico pensando, daqui uns anos, quando ele tiver adulto, que ele chegar para os jovens e dizer: eu aceitei Jesus com 6 anos. A minha primeira experiência com Jesus foi aos 6 anos. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Uma criança entendeu a mensagem que muitos adultos não conseguem entender. Ele entendeu: eu preciso ir para Cristo. Eu preciso chegar até Cristo. E aí, mas na vida dele, como na vida de qualquer um, haverá processos. E nós não podemos passar por cima dos processos, nós temos que vivê-los. Nós vemos Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus chama o profeta e diz: olha, vai lá na casa de Jessé, porque lá tem um jovem a qual ele será o rei. Olha só o tamanho da promessa. Para um menininho que era quem? Ninguém. Que era o menor da casa. Ali vem todos os irmãos, mas a promessa tinha endereço certo, lugar certo. O endereço era a casa de Jessé e poderia ter 20, 30 filhos. Era um escolhido. E ali o profeta chama um, chama outro e Deus: não, você está olhando a aparência e eu não olho a aparência. Termina todos os filhos e ele disse: eu só vou me sentar na mesa quando aquele que o Senhor mandou eu vim aqui ungir chegar. Porque se Deus mandou é porque tem alguém aqui que vai ser ungido. E aí mandam chamar aquele que estava atrás das malhadas. E aí aquele jovem é ungido pelo profeta Samuel para ser um rei. E aí muda-se a história daquele jovem desde aquele momento. Porque aos olhos dos pais, aos olhos de todos que ali estavam, todos estavam preparados para ser um rei, menos Davi. Então acende-se na vida de Davi uma grande perseguição. E aí ele foi perseguido não só pelos irmãos, mas depois até mesmo pelo rei Saul. Porque todo aquele que tem uma promessa precisa passar pelo processo. Processo de transformação, processo de espera, processo de paciência, o processo de lealdade, o processo de fidelidade, e não é fácil. Então, aquele jovem é ungido, depois ele sai ali do convívio da família, vai, né, Saul manda chamar, e quando chega ali, daqui um pouco, por causa de uma cantigazinha, acende-se uma grande inveja no coração de Saul, e Saul passa a ser um grande perseguidor daquele homem. Deixa eu falar para você uma coisa. Toda pessoa que tem uma promessa vai ter que lidar com o perseguidor. E vai ter que ser forte para resistir ao perseguidor. Não tem jeito. E ali, aquele homem, que era então um amigo, se torna um grande perseguidor. E nós notamos que ele fugiu, ele teve que viver com pessoas de má índole. Ele teve que viver com pessoas completamente diferentes daquilo que ele era. Mas sabe o que ele fez? Isso aqui, ó. Ele tinha a convicção de quem ele era e a convicção do chamado. Então ele não foi levado pelo sentimento a qual ele estava sendo exposto. Ele foi levado naquilo que Deus tinha para a vida dele. É tanto que ele teve a oportunidade de matar o inimigo, de tirar o inimigo de cena, mas ele não tirou porque ele disse: ele é o quê? Ele foi ungido por Deus. Eu não vou tocar nele. Olha a cabeça que esse homem tinha. E esse homem assume o reinado lá com uns 30 anos. Quer dizer, ele deveria ter aí 16, 17 anos, quando ele recebe a unção. E olha a caminhada que ele viveu para chegar ao reinado com 30 anos. Então existe por detrás de grandes líderes, de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes promessas realizadas, existe uma caminhada dura. E existe muitos que param no meio da caminhada. E depois ele vai reclamar, mas o problema não é de Deus. O problema é que existe a lei da resistência. E ele não teve a resistência. Eu até conversava com o pastor acerca do ministério. Nós estamos aí, né? Vamos completar 1 ano de Igreja Cristã Filhos da Graça. E eu comentando com ele sobre alguém. E falava para ele: olha, pastor, o senhor vê o que é
você parar no meio da caminhada, você desistir, você deixar que o seu sentimento fala mais alto, que as suas emoções te dominem, ao invés de você esperar que Deus tenha uma promessa para você e é que a promessa há de se cumprir. Então muitos pararam no meio da caminhada. E eu quero que por gentileza você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 45. E quando nós falamos em promessa, nós vemos um jovem, José. Todo mundo aqui conhece a história de José. José foi um jovem muito amado pelo pai. Gênesis 45. Muito amado pelo pai. E ele recebeu da parte de Deus um sonho. Que ele iria o quê? Ser grande. Que ele ia ser maior, o maior de todos ali entre os irmãos. E até mesmo entre o pai dele. Né? Porque até o pai dele não soube lidar com aquilo que foi contado. Porque nós, pai, às vezes não estamos preparados. Há pais que nunca vai permitir que um filho alcance um patamar maior do que ele. Sendo que a Bíblia diz que os filhos são flecha na mão do arqueiro. Eles vão muito mais além daquilo que nós somos. Se eles forem bem orientados, ou também se eles forem mal orientados, eles também vão. Tanto para o bem quanto para o mal, eles são flecha. Eles vão longe naquilo que eles forem disciplinados. E aí nós olhamos, José tem um sonho, e José conta esse sonho para os irmãos, né? E desde quando José recebe ali do pai uma capa, cria ali naqueles irmãos que já tinham um problema com ele, o problema só aumenta. Né? Agora ele recebe essa capa, então ele recebe aí uma autoridade, que era o que representava. Então agora aquele jovem levanta o quê? A favor dele, grandes perseguidores. E o pior, os da própria casa. Porque José, a partir desse momento, a vida de José se transforma no inferno. E os irmãos perseguem, perseguição de morte. O inimigo, ele sempre vai nos perseguir com perseguição de morte. O inimigo sempre vai tentar ofender. E a ofensa tem destruído muitas famílias, muitos lares. A ofensa tem causado muitos danos. As grandes guerras, elas são levantadas por causa de quê? Por causa de uma ofensa. Então, o inimigo, desde que você aceitou Jesus, todos nós aqui temos uma promessa. Eu dizia, não, Deus nunca teve uma promessa para a minha vida. Rapaz, eu já fui em tudo quanto é igreja, falava lá não sei aonde, revela, eu sentar lá no primeiro banco e dizia, eita, a irmãzinha do sapatinho vai olhar para mim e vai dizer, é isso que eu te digo, irmã, que o Senhor te chamou para isso. Eu tive sim. Quando eu era criança, uma pessoa foi orar por mim e disse, olha, essa criança foi escolhida no ventre para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para levar a palavra de Deus. Só que o ministério a qual nós éramos, não tinha ministério feminino. Então eu fui criada sempre tentando tirar os dons a quais eu tinha porque o ministério não permitia um trabalho feminino. Mas aquilo que Deus me chamou ia se cumprir na minha vida. Ninguém pode matar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ninguém pode matar seu sonho, ninguém pode matar o projeto de Deus para a sua vida, a não ser você mesmo. E ali eu fui criada sempre me distanciando do altar, sempre me levando para distante do altar, pelo fato de eu ser mulher, por causa do ministério que eu estava. Aí mais tarde eu caso, um casamento que foi, naquele momento, a pior loucura, o pior erro da minha vida, naquele momento. Mas Deus, ele sempre lapidou pedra bruta. Então ele falou assim, eu vou lapidar as pedras brutas, que no caso era eu e o Júlio, né? 2 pedronas brutas. E ele lapidou, porque ele é fiel. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos exatamente isso. Começou a acender-se uma perseguição na vida dele. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus é marcado por algum tipo de perseguição. Algumas damos causas e outras encontram as causas. Outros, alguém acha uma causa para nos ferir. Porque esse é o plano de Satanás. É que nós carregamos dentro de nós uma ofensa. E através dessa ofensa, aquilo cria algo dentro de nós que nos separa
daquilo que Deus tem para nós. E aí muitos dizem, a promessa não se cumpriu. Então, quando eu chegava num lugar e eu queria ouvir, não se falava. Quando eu tive a minha filha, Tainá tem 28? Aos 28 anos atrás, eu tive um problema de saúde. E aí uma pessoa foi orar por mim e disse, olha, essa menina tem um chamado e ela está vivendo tudo isso porque ela está fugindo do chamado. E eu disse, eu não vou cumprir o chamado, porque eu sou dona das minhas escolhas. E ali fugi desse chamado e aí eu cheguei lá no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu tenho um chamado. Não posso mais correr dele, não posso fugir. As tragédias que aconteceram na minha vida, não foi porque Deus quis que eu vivesse, foi porque as minhas escolhas foram erradas. Mas eu louvo a Deus porque Ele não desiste. Você pode até fazer escolhas erradas, mas Ele não abre mão, Ele não desiste. Talvez o tempo vai levar muito mais tempo para se cumprir a promessa na sua vida, mas ela vai se cumprir. E ali aí com o tempo eu voltei para os braços de Jesus e eis-me aqui. Né? Deus resgatou meu casamento, resgatou minha família e eu louvo a Deus por tudo isso. Mas quando eu olho para a história de José, eu vejo que o inimigo quis. Existia ali um projeto, um sonho de Deus para a vida dele. E o inimigo disse assim, eu vou colocar uma ferida tão grande no coração desse homem, que ele nunca vai se levantar. Tem muita gente que não consegue se levantar, não consegue vencer, porque ele está preso dentro de uma ofensa e ele não consegue sair dessa ofensa. Ele fica o tempo todo lambendo a ferida, lambendo a ferida, lambendo a ferida, e os anos estão passando, e ele diz, Deus não é comigo, Deus me prometeu, mas não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque ele está dentro do casulo. E ele ainda não descobriu que ele precisa sair de lá do casulo. E nós olhamos para esse jovem foi vendido, primeiro foi lançado numa cisterna, aí ele foi tirado da cisterna, aí foi vendido pelos irmãos. E aonde ele chegava? Ele carregava o quê? Ele carregava a marca, ele tinha algo especial da parte de Deus. E aquele jovem chega ali na casa de Potifar, tá tudo bem, eu estou indo bem. Mas aí, qual é a grande arma de Satanás? A grande isca, né? Tem até o livro, a isca de Satanás, é a ofensa. Através da ofensa, eu seguro o homem. Eu mantenho o homem aqui na minha mão através da ofensa. E ali, quando ele chega naquele lugar que parece que as coisas tinham amenizado, o homem confia tudo, Potifar confia tudo na mão dele, entrega tudo na mão dele, menos a mulher. Porque mulher ninguém entrega, né, gente? E ali, o que ele faz? Ele ali andando em obediência, fazendo tudo porque ele era um homem de Deus. Aquela mulher olha para ele, tem um sentimento ou um desejo, e quer trazer ele para ela. Ele foge, mas ele deixa a capa. E aquela mulher se levanta. Quando o esposo chega, ela certamente chorando, gritando, fazendo mau show, ela diz, olha, esse homem aí que tu colocou para cuidar, que você confia, que você acha que ele é um homem de Deus, ele tentou fazer isso comigo. E vocês sabem a história. E ali aquele homem, aquele jovem, que seria um grande homem, não foi a promessa, o sonho? Agora onde é que ele está? Numa cadeia, por um crime que ele não cometeu. E 13 anos não são 13 dias. 13 anos você vivendo dentro de uma masmorra não é fácil. E quando a gente vê as fotos, né, a Mayara que está estudando hebraico, a gente fica chocado como era aquelas prisões. E aquele homem se manteve ali, mas a promessa era com ele. A promessa estava com ele. E ali Deus tinha... De um certo momento, de alguma forma, Deus ia tirar ele daquele casulo. E chega o dia. Ninguém podia ajudar ele. As pessoas que ele confiou a ajudar ele, não podiam ajudar ele. Ou não queria ajudar. Ou não era o momento de Deus. Porque talvez você disse, ninguém me ajuda, ainda não é o momento. Você está passando pela preparação. Você está sendo preparado para receber uma grande promessa. Estou falando de promessa grande. Amém, irmã. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus. A irmã está ligada.
E ali quando Faraó tem um sonho, manda chamar... Quando Faraó tem um sonho, manda chamar... Chama um, chama outro. Ninguém tinha entendimento suficiente para falar sobre aquele sonho. Todo mundo que conversava, não havia discernimento, porque Deus cegou todo mundo. Porque o entendimento do homem é nada para Deus. Mas quando Ele é quem dá, aí a coisa muda. E aí aquele homem que saiu, que esteve com ele na cadeia, disse: olha, tem um tal de José que está lá na cadeia, que o bicho é bom. Ele sonha, eu tive um sonho, fulano teve um sonho, e ele fala lá que o Deus dele usa ele para discernir sonhos. Então manda chamar ele. E aí manda chamar José, e José chega, senta, e ele glorifica o nome do Deus a qual ele servia. Ali o discernimento não era dele, o discernimento era de Deus. Ele era apenas alguém que Deus usava no entendimento dele. E ali ele traz o discernimento daquele sonho. Então ele sai daquela prisão, daquele lugar de dor, de sofrimento. Agora ele sai para governar e cumprir a promessa do menininho que estava lá atrás, que era apenas talvez, aí eu não sei quantos anos, mas eu creio que ele tinha entre 15 e 16 anos. E agora ele está com 30. E agora ele chega e é entregue na mão dele a promessa a qual foi feita para a vida dele. Mas existia dentro dele uma ferida. Ele foi o que? Toda aquela dor que ele viveu, todo aquele sofrimento que ele viveu foi causado por quem? Pelos irmãos dele. Por aqueles que era para andar junto com ele, estar junto com ele. Mas ainda assim, Deus guardou ele. Aquilo que os irmãos queriam, não foi o que aconteceu. E agora eu entro aqui no capítulo. Então, você abriu aí? Então diz assim, Gênesis 45. Então José, não se podendo conter... Deixa só eu antes de chegar aqui, eu ainda tenho que dar mais um pouquinho de explicação. Então José passou a governar. Ele disse que o sonho, ele trouxe o discernimento do sonho, que haveria 7 anos de muita bonança, né, de tudo muita coisa, mas que depois viria o quê? 7 anos de fome, de muita fome naquele lugar. E ele, como governador, Deus deu sabedoria, porque Deus preparou ele durante todos esses anos para viver aquilo que Deus queria lá no futuro. E agora ele, como governador, vem a fome. Então as pessoas das cidades ali vizinhas, todas vinham até ele. Para o quê? Para comprar comida. E aí nessas, eles vêm. Quem vem? Os irmãos de José. E você imagina o que é. Você agora está aqui, governador, está lindo, está tudo perfeito. Mas a dor está aqui. Enquanto ela não é resolvida, ela está aqui. Lembra de Jacó? Jacó, enquanto ele não foi lá resolver o problema das emoções dele, lá no Jabote, enquanto ele não resolveu, ele não foi curado daquilo que estava dentro dele. Tinha que ser resolvido. O problema dentro de nós tem que ser resolvido. E ele é resolvido através do poder de Deus. De nós conhecermos quem é Deus nas nossas vidas, saber o porquê que Ele me chamou e para que Ele me chamou. É quando eu resolvo ser forte, mesmo em meio a tudo dando errado. E agora José está lá, quem chega? Os irmãos de José. Aí tem até aquela história que ele coloca, né, algo ali, eles vão, aí, nossa, aqueles irmãos passaram um sufoco. Mas o sentimento estava ali dentro dele. E precisava ser resolvido. Porque ele ainda ia viver muitos anos, para ainda viver coisas muito maiores do que aquelas que ele já estava vivendo. E aí, agora nós podemos ler. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença.
e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não, eu me perdi aqui, calma aí. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Olha só, agora, aquele que diz assim: olha, todo mundo sai daqui, eu quero ficar só. Aquele homem estava com algo entalado aqui dentro do coração dele, e ele começa a gritar, ele começa a chorar, e ele diz: olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam. E certamente ele conta toda a história a qual ele viveu. Mas ele deixa algo: olha, mas vocês não entristeçam o coração de vocês. Porque hoje, eu olhando para vocês, eu vejo, se eu estivesse com vocês, eu estaria no mesmo lugar de vocês. Mas porque Deus usou vocês para me tirar desse lugar, hoje eu estou aqui como governador. Posso ajudar a mim e ajudar vocês também, a toda essa nação. E aí ele diz: olha, o mal que vocês me fizeram, Deus o transformou em bem. Isso faz toda a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus. Porque ele poderia tantas coisas, ele estava como um governador. Mas ele disse: olha, eu entendi que todo esse deserto, toda essa luta que eu passei, que tudo que eu vivi até aqui, foi Deus preservando a minha vida, e agora através da minha vida eu vou preservar a vida de vocês, e eu quero ver o meu pai, aquele que me amou, aquele que certamente viveu a maior dor que um pai pode viver, porque até então eu estou morto para o meu pai, mas eu quero ver, ele ainda está vivo, e ele manda buscar toda aquela família, trazer para com ele ali, para junto dele, e depois ele tem aquele momento com o pai, com a família, está tudo bem. Quando o pai morre, aqueles irmãos se desesperam. Agora ele vai vingar. E ele disse: eu não sou Deus. Eu não sou Deus. O espírito de vingança não está comigo. Eu não quero vingar. Isso é você ter domínio sobre as suas emoções. É você dizer assim: eu tenho uma promessa, e eu tenho Deus que é o dono da promessa, que é o meu pai. E por mais que eu seja injustiçado, por mais que tentem matar, roubar os meus sonhos, Ele é comigo. Ele não abriu mão daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Assim como Abraão também, quando foi chamado. São homens que carregavam na vida deles resiliência. Eram fortes, guerreiros. E hoje nós precisamos ser esses homens. E nós estamos, domingo que vem, sexta-feira, né, pastor? Sexta-feira, melhor, nós já estamos, né, pastor? Nós estamos comemorando o nosso 1 ano de Igreja Cristã Filhos da Graça.
como todo processo tem uma história árdua, nós tivemos histórias árduas. Nós podíamos ter desistido, teve alguns que desistiram. Nós podíamos ter parado. Nós podíamos ter falado, Deus, o Senhor nos tirou, nós estávamos nas nossas casas, nós fomos ali fazer uma visita. Nos foi colocado em poucos meses que nós estávamos no ministério, algo que nós nem sabíamos fazer porque nós nunca tínhamos feito. Nós viemos do ministério completamente diferente. E aí o Senhor nos chamou. E agora hoje tudo que nós temos é marca de decepção. Hoje, Deus, nós temos a marca, nós estamos feridas, nossa filha está ferida. E muitos dizendo, olha, é tempo de desistir. Abre mão. Mas em momento nenhum Deus falou assim, sacode a poeira do pé e vai embora. Não. Ele disse, eu sou contigo, não temas. Ele disse, eu chamei vocês, eu estabeleci vocês nessa cidade. E pode levantar o que levantar, eu sou com vocês. No momento mais difícil, eu disse, eu não vou desistir. E pessoas dizendo, não, olha, ofertas vieram, faça isso, faça aquilo. Eu disse, meu marido, nós não vamos. Deus não mandou. Ele não mandou. Vamos continuar firme. Isso aqui não passa de 3 meses. Você que é novo aqui, a igreja aqui, Filhos da Graça, vai completar 1 ano agora em novembro. Mas a igreja Filhos da Graça, ela está estabelecida aqui no Penorte há quase 16 anos, ou 16 anos. E foi estabelecida debaixo de muitas lágrimas, debaixo de muita dor, debaixo de muito sofrimento. Mas isso é porque todo ser humano que tem uma promessa precisa passar pelo processo. E aí, quando tudo aconteceu, nós desesperados, humilhados, Deus, eu sou com vocês. Minha família ficou muito revoltada, até mesmo porque eu estava fazendo curso de letras, estava no último semestre, e aí a igreja disse que para que fosse levantada a pastora, eu tinha que fazer o curso de teologia, mas não podia ser, tinha que ser o curso, você lembra, pastor? O curso tinha que ser feito numa faculdade, eu deixei o curso de letras para fazer o curso. O outro curso foram 4 anos, e minha família, é claro, eu não tiro a razão deles, né, pastora, porque não é o que mãe quer, né? Minha família ficou muito revoltada, foi uma troca muito louca. E aí depois as coisas, quando despencaram, olha aí, eu falei para vocês, eu avisei a vocês. Eu disse, mas Deus não avisou não, Ele não falou nada. Ele só falou para fazer. Aí o problema não é nosso, o problema é com Deus, e Ele é que vai resolver o problema. Em um certo dia, quando disseram assim, olha, Deus mandou nós fazermos isso. Eu disse, Deus mandou? Mandou, então tá certo. Se Ele mandou, quem sou eu para querer desobedecer a Deus? Então tá bom, eu vou fazer como Elias. Está aqui o holocausto. Está aqui o seu holocausto, está aqui o nosso holocausto. O Deus que responder com fogo é o Deus da verdade. E passaram alguns dias, essa igreja que hoje está desse jeito, ela ficou com 5, 6 pessoas. E nós olhávamos para trás, até mesmo porque quando a gente se estabeleceu aqui, no dia que nós fomos orar, abençoar esse lugar, o pastor Júlio não estava. E aí quando eu olhei esse lugar, meu Deus do céu, a gente estava louco. Era muita sujeira, muita bagunça. E aí eu falava, meu Deus, eu estava doida quando eu permiti que o Júlio fizesse uma coisa dessa. Porque eu sempre tive uma coisa, se ele afundar, eu vou afundar junto com ele. Mas agora o que está feito não está mais por fazer. E nós olhávamos e vimos isso aqui como um deserto. E eu disse, a Bíblia diz que nós temos que ser fortes. Vamos ser fortes. E passaram 1 mês, 2 meses. Maneusa lembra, né, Maneusa? E com 70 dias, com poucos dias, esse lugar aqui só tinha as cadeiras, nós, e um pingado de gente.
que não era daqui. E eu dizendo, e eu estava doida para falar, e aí? Tá tudo certo, Deus, ó, fica calada, não mandei você falar nada. E quando foi um belo dia, depois de 70 dias, nós somos chamados, e aí é entregue, porque nos foi tomada as chaves, né? E aí nos é entregue a chave, e disse, agora vocês são os pastores dessa igreja. A partir de hoje, Deus está restituindo aquilo que foi tomado. Nós não tínhamos o telefone de ninguém, porque nós estávamos tão inocentes, que nós nem as fichas nós não tínhamos. E aí nós apenas oramos e clamamos a Deus e dissemos, Deus, domingo à noite, nós estaremos na igreja. Vai ser o nosso primeiro culto. Senhor, move as águas nessa cidade. Visita o teu povo, Senhor. E quando foi chegando a hora do culto, o povo foi chegando. O próprio Deus, Ele se encarregou de trazer a vitória. Então se você acha que porque você está passando por um deserto, você tem que desistir daquilo que Deus colocou na tua mão, cuidado, muito cuidado com o que você vai fazer. Porque a gente só pode fazer algo quando Deus manda fazer. Enquanto Ele não mandar fazer, que seja humilhado, pisoteado, se mantenha. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E passará céus e terra, a palavra dele não passa vazia. E ele tem promessa. Por mais quando eu falei de mim, que eu dizia, eu não tenho promessa. Quando foi um dia eu abri essa Bíblia e eu li Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz assim, se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres, terão isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Tem bênçãos para todas as áreas da vida do ser humano. Está na Bíblia. Então, a partir do momento que você aceitou Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, Ele te disse, atentamente, ouvires a minha voz e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. É promessa. Eu sei que é de tudo, eu sei um pouco. Eu passei por privações, eu passei por humilhações, mas eu sempre tive algo. O Senhor sabe de todas as coisas. E no tempo do Senhor, as coisas irão acontecer. Então, em nome de Jesus, nós como pastores dessa igreja, nós temos autoridade em Cristo Jesus para dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nós podemos dizer, passará céus e terra, a palavra de Deus não passa vazia. As promessas dele virão e te alcançarão, porque é bíblico, é a palavra dele que diz. Porque até um pai, se ele não souber orientar o filho, se ele andar por caminhos errados, ele perde a autoridade. Tem muitos pais que dizem, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você é exemplo. Toda autoridade é um exemplo. Então, em nome de Jesus, olha para a palavra, olha para aquilo que Deus te prometeu. Abre aí a sua Bíblia lá em Deuteronômio, não estava no meu script, né, mas eu vou... Diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, os seus filhos são benditos do Senhor. Digo, os meus filhos são benditos, são heranças do Senhor para a minha vida. Porque é uma promessa bíblica. Aí diz, olha, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Tudo que você colocar a mão, tudo que você plantar. E como você planta nos dias de hoje? Através do seu trabalho, através do seu suor. Aqui é uma promessa de prosperidade. Aí ele diz assim, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, olha só, em tudo que você colocar a sua mão, te abençoará. Tudo é promessa. Se você até hoje diz, Deus nunca falou comigo no culto, Ele disse, se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres, receberão todas essas promessas, a quais está contida aqui. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviares de todas estas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servirmos. Isso aqui são as promessas do Senhor. Então, se você diz assim, olha, não existe promessa para a minha vida, Ele está dizendo, se você me obedecer, se você ouvir a minha voz, as bênçãos correrão e te alcançarão. Em todas as áreas da sua vida existe uma promessa. Mas para toda promessa também existe o princípio. O princípio é a obediência, é obedecer. É se Deus falou, Ele disse para quê? Quando eu comecei, Ele disse, ficai aí. Ele disse aos discípulos, vocês vão ficar aí esperando, ficai em Jerusalém, até que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês. Não saia dessa terra. Então, por mais que você diga, olha, para mim não tem, é a Bíblia. Contra essa palavra aqui, ninguém pode se levantar. Porque ela é real, ela é verdadeira. E ela é para o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, não sei como você está. Mas talvez você diz, olha, eu estou passando pelo pior inferno que um ser humano pode passar. Seja firme. Confie no Senhor. Se tem algo na tua vida que precisa ser ajustado, confia nele. Ah, eu tô sob júri de morte. O médico falou que eu vou morrer. A última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá é o Deus Todo-Poderoso. O problema é que tem gente querendo bater o martelo onde não é para bater. E hoje Deus está falando para você, olha, calma, ouça a minha voz. Ouça atentamente a minha voz. E se ouvires a minha voz e me obedeceres, aí Ele tem 14 promessas aqui para a sua vida. O inferno pode se levantar? Vai se levantar. Confia somente. Confia. Entrega seus caminhos para o Senhor. Entrega sua vida para o Senhor. Obedeça ao Senhor. Vamos todos nós. Vamos sair um pouco daquilo que o inimigo quer que você esteja ofendido. Você imagina o que é José viver tudo isso e tratar os irmãos com amor, com respeito, com carinho, perdoar os irmãos. Então talvez o que está te segurando, que está impedindo você, a isca que Satanás está usando para te aprisionar, para aprisionar os projetos de Deus na tua vida, é a falta de perdão. E eu, pastor Júlio, pastor Rafael, pastora Fanny, pastor Sebastião e todos os pastores estão aqui, todos, pastor Ezequias, nenhum desses pastores aqui pode tomar a decisão por você. A decisão é só você que pode tomar. Sair do cativeiro ou não agora é uma escolha sua. Eis que eu te proponho vida ou morte. A qual você escolher, a que você vai viver.
E se você vive com o seu coração sujo, preso dentro de uma mágoa, porque gente, para de lamber ferida, para de ficar dizendo, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Pare com isso, é tempo de se levantar. Você cresceu, você sobreviveu, você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Porque tentaram contra a tua vida, você está aqui. Você sobreviveu, você é um sobrevivente. Você pode até estar arranhado, mas você está aqui, porque Jesus guardou a sua vida. Então não temas, não temas. Enquanto você estiver ferido, enquanto você estiver magoado, você não vai romper. Então em nome de Jesus, deixe tudo, vale a pena. Essas promessas, você precisa viver elas. Eu na quarta, se o nosso pregador, que por sinal prega muito, se ele não viesse, eu ia ministrar. E eu fui estudar o texto da campanha. E quando eu fui estudar aquele texto, eu vi o quanto Deus zela pela palavra dele. Porque naquele texto ele fala, que você vai comprar sem dinheiro, fazer. E eu ficava, mas como é que pode? Isso não entra na minha cabeça. E aí Deus falou para mim, tudo que eu posso dar para vocês, o dinheiro não pode comprar. Não vai longe não, o Fabrício falou sobre a cura dele. Você acha que se ele tivesse dependido só da medicina, ele estava aqui? Para dar o testemunho? Não. Sabe por quê? Porque no dia que o diabo decretou a morte dele, eu estava aqui, Cris estava ali. E Deus falou comigo e falou com ela. E disse, quebra o decreto de morte que está na vida dele. Mas para muitos vão dizer, foi a medicina. Não foi a medicina. Deus até usou a medicina, mas quem deu o livramento de morte para a vida dele foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele revelou e ele disse, estou eu quebrando o laço de morte que está sobre a vida dele. Estou eu quebrando o decreto de morte que está sobre a vida dele. E não foi nós, foi Cristo Jesus de Nazaré. Porque ele tem poder para isso. A diva, se está aqui hoje, foi Cristo Jesus que revelou e quebrou o laço de morte que havia sobre a vida dela. E isso o dinheiro não pode comprar. Quando ele diz, olha, compra aquilo que o dinheiro não pode comprar. É a presença de Deus. É a unção de Deus. É a revelação de Deus. É o Espírito de Deus sobre nós. Então, em nome de Jesus, igreja, é tempo de reagir. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você diga assim, eu não consigo perdoar. É uma decisão sua. Porque eu também não conseguia. O espírito de vingança me dominou. Vou vingar. Eu respirava vingança. Espirrava vingança. Inspirava vingança. Não dormia. O diabo tirou tudo que eu tinha. A ponto de eu ter que fazer um de R$1,99 para comprar lata de leite. Não brinca com o diabo, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a isca de Satanás é a ofensa. E quando ele consegue fazer com que a ofensa entre dentro do seu coração, habite nele, ele consegue destruir o homem. Até um dia que eu disse, agora eu tenho que perdoar. Estava no fundo do poço. E eu dizia, eu não conseguia falar, eu perdoo fulano de tal. Aí eu dizia, eu perdoo. Mas eu não podia falar o nome da pessoa. Era descer demais. Para mim era um ato de humilhação. E eu vinha aqui o nome da pessoa, das pessoas, eu não conseguia falar. Até que um dia, eu digo, agora eu vou gritar. E eu perdoo fulano, ciclano. Eu perdoo em nome de Jesus. Aí depois eu dizia, Deus, mas eu não perdoo. Quando eu olhava para o espelho, eu dizia, mas eu não perdoo, Deus. Não adianta, Deus. Eu estou lutando contra a minha natureza. Aí Deus, eu continuei falando. E eu falava. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus me visitou. E ele disse, estou eu te curando dessa dor. E eu amo essas pessoas. E Deus sabe, o Júlio sabe. Eu posso dizer porque eu amo essas pessoas. Até um dia minha mãe disse, menino, tu perdeu, foi a vergonha. Eu disse, perdi não, mãe. É porque a obra de Deus, ela é completa. Então não sei como você entrou aqui hoje. Mas deixe tudo aqui, seja livre. Em nome de Jesus, o louvor pode subir. Você fique de pé.
Deus tem coisas grandes e extraordinárias para fazer na sua vida e através da sua vida. Não saia do propósito. Ficai até o dia que Ele falar para você sair. Aí quando Ele falar, agora pode ir, quando Ele te liberar, aí você vai. Porque a desobediência rouba a promessa a qual você tem. E se você que entrou aqui disse que não tem promessa, quem é que é filho de Deus? Quem é que já aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador? Então essas promessas que estão aqui é para a sua vida. Eu entrego elas nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu entrego essas promessas. Quem é filho aqui, levanta a mão. Você é filho? Já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Então eu entrego as promessas que estão nesse livro nas tuas mãos. Porque você é filho dele. E como filho você é herdeiro dele. E você tem direito daquilo que ele tem aqui na palavra dele para a sua vida. Então diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você precisa liberar o perdão para alguém. Seja para quem for. Não importa o tamanho da sua ofensa. Não importa o tamanho da ferida que te causaram. O que importa é que Jesus de Nazaré se coloca hoje à sua disposição para te curar e para te entregar as promessas. Amém? Feche seus olhos. Oh Deus, em nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor que a mão poderosa do Senhor venha sobre corações nesse lugar. Que o Senhor venha despedaçar, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, que essa pessoa que está presa, Senhor, por sentimentos que não vêm de Ti. Pai, essa pessoa que está fragilizada, Senhor, que está com as emoções fragilizadas, o Senhor é um Deus que tem poder, Senhor. Eu creio em Ti, eu confio em Ti, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é Deus sobre qualquer circunstância. O Senhor é Deus, Senhor, e nesse dia de hoje nós queremos descer na Tua presença. Nós queremos sentir a mão poderosa do Senhor nos curando, Senhor, tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Oh Deus, que tudo aquilo, Pai, que nós carregamos, que não vem de Ti, Senhor, nós venhamos hoje abandonar, deixar, Senhor. Oh Deus, perdoa mães, perdoa esposas, perdoa maridos nesse lugar. Lava, Senhor, purifica, Senhor. Tem misericórdia, Tu és um Deus misericordioso. Lança fora todo pensamento que não vem de Ti, Senhor. Oh Deus de poder agindo, Senhor, quem impedirá? Papai, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Cura-nos nessa noite, seremos curados. Sara-nos e seremos sarados, Senhor. Oh Deus, dá força para essa mulher, dá força para esse homem, dá força para esse jovem, ó Pai, que está preso, Senhor, por várias circunstâncias. Quebra as correntes malignas de Satanás, Senhor, porque há poder no Teu nome. Leva cativo agora todo pensamento que não vem de Ti, Senhor. Quebra, Senhor, toda obra maligna contra essa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tira agora todo medo, Senhor. Tira, Senhor, toda mágoa, todo ódio, Senhor, em nome de Jesus. Lava mentes, lava coração, Senhor. Tem misericórdia dessa mulher, Senhor, que está magoada com o Senhor, Pai, porque ela não entendeu o Seu propósito. Mas eu peço ao Senhor, toca na mente dela agora, que ela venha entender, Senhor, que em tudo o Senhor tem um propósito. E que grandes coisas o Senhor fará por ela. Em nome de Jesus. A mão poderosa do Senhor, Pai. A mão poderosa do Senhor, Pai, precisa tocar nesse coração agora. Esmaga, Senhor, toda injustiça. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o poder do nome de Jesus. Pelas pisaduras dele nós somos curados. Lança fora tudo que não vem do Senhor para a tua vida. Pede, Senhor, passa o Teu bálsamo no meu coração, Senhor. Cura meu coração. Cura os meus sentimentos, Senhor. Me arranca, Senhor, desse passado, Pai, a qual não consigo sair.
Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa te restaurar. Aquele que adorava e que não adora mais. Que a unção da adoração venha sobre você nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre você nessa noite. Que o Senhor Deus venha te capacitar a servi-lo, a andar nos caminhos dele. Que ele venha te tocar nesse dia de hoje. Tirar toda a incredulidade, toda a mácula. Senhor, sara lares nesse lugar, sara famílias, sara casamento, Senhor. Toca agora, Senhor, nessa cama de dor, nessa cama de sofrimento, ó Pai. Leva cativa agora todo espírito que se opõe contra a vida desse casal. Eu denuncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja alegria, Senhor, nesse casamento. Que todo espírito de separação bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, liberta o teu povo, Senhor. Liberta a tua igreja. Liberta-nos dos nossos pecados, Senhor. Tira de nós todo o pecado, toda mácula, toda sujeira, todo pensamento torpe, toda palavra frívola. Oh Pai, nós confessamos e pedimos perdão ao Senhor. E pedimos, lava, Senhor, dá-nos uma natureza vindo da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que quem olhar para nós veja Cristo Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, estabeleça, Senhor, um novo tempo. Restaura, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher. Restitui tudo o que foi roubado, Senhor. Que as promessas do Senhor venham sobre a vida dela. Porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor correrão e os alcançarão. E em nome de Jesus nós ligamos na terra e o Senhor venha ligar no céu em nome de Jesus. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a restauração de Deus sobre a tua vida, sobre o seu casamento. Não importa o que você viveu no seu casamento, Jesus Cristo de Nazaré precisa ser um convidado especial para entrar dentro dele. Então convide ele, você que está aí com seu marido, com a sua esposa, em nome de Jesus, com seus filhos. Pegue na mão deles, porque você tem uma aliança de amor, uma aliança feita por Cristo Jesus. E em nome de Jesus, hoje é dia de restauração, hoje é dia de transformação, hoje é dia de cura nos lares, cura nas emoções. Toda fragilidade maligna seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então espírito de separação, bate em retirada em nome de Jesus. Eu te ordeno agora, sai deste casamento em nome de Jesus. Que seja agora paralisada toda obra maligna. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seus filhos são herança do Senhor Jesus para a tua vida. O seu ventre é bendito. Meu filho está nas drogas. Você diga para o inferno ouvir: o meu ventre é bendito. O meu ventre é bendito. Os meus filhos são herança do Senhor. E se um dia você amaldiçoou seus filhos, diga: Senhor, me perdoa, porque da minha boca saiu palavras de maldição, mas eu as confesso ao Senhor. E Ele diz que aquele que confessa e deixa, recebe perdão e misericórdia. Então receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te contemplamos porque o Senhor é Deus. Que a paz que excede a todo e qualquer entendimento esteja sobre a vida, Pai, dessas famílias. O Senhor estabeleceu esse lugar, Senhor, para que houvesse restauração de famílias. O Senhor restaurou o meu lar, a minha família, as minhas finanças, para que de fato, ó Pai, eu cresça que o Senhor pode fazer. E que haja restauração sobre essa igreja. Pai, que as vidas que entrarem por aquela porta, elas sejam curadas, libertadas, transformadas pelo poder do nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém?
Nós estamos agora no momento de dízimos e de ofertas, e nada melhor do que um bom exemplo, né, para falarmos neste momento. Então, o que eu trouxe para vocês foi um exemplo que eu quero compartilhar, que está em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 8, nós vamos ler alguns versículos. 2 Coríntios 8. E aí nós vamos ler alguns versículos. Na medida que nós formos lendo, eu vou falando qual é o versículo. Nós vamos começar do versículo 8 também. Tá? 2 Coríntios 8. E aí vamos começar do 8. Para vocês entenderem, por que será que nós vamos ler, né, sobre esta palavra? Que o título, na própria Bíblia, não sei na de vocês, fala sobre generosidade nas ofertas. E aí, nós temos aqui uma história em que Paulo, atendendo aos líderes das igrejas em Jerusalém, ele vai juntar alguns irmãos, ele vai fazer apelo para que os irmãos levantassem ofertas para ajudar outros irmãos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E dentro dessa ação de Paulo, nós temos aqui muitos exemplos para esse momento de oferta, para você entender por que nós ofertamos, tá? Então vamos lá, 2 Coríntios 8, vamos começar do versículo 8. Então primeiro, 8, diz assim: não digo isto na forma de mandamento, mas para provar o amor, para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aí nós vamos lá para o versículo 11, que diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Versículo 12, porque se há boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Versículo 13, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e você tenha sobrecarga, mas para que haja igualdade. Versículo 14, neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles. Deles quem? Daqueles que não têm essa abundância, né? Para que a abundância deles um dia venha a suprir a necessidade que porventura um dia também vocês possam vir a ter. Assim haverá igualdade. Versículo 15, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Aí vocês devem estar se perguntando: então esse versículo aqui é para nós? Não, Paulo estava falando para as igrejas da época, porque era uma situação da época. Mas nós podemos tomar para nós como exemplo? Sim, nós podemos tomar para nós como exemplo. Então, que exemplo que eu tiro aqui dessa passagem? Porque se vocês entenderam o que foi lido aqui, ele estava convocando as igrejas que tirassem uma oferta para que ajudassem aqueles que tinham necessidade. E algumas igrejas estavam passando por necessidades, pessoas das igrejas estavam passando por necessidade. E outro ponto importante, aí nós temos aqui alguns ensinamentos acerca desse propósito, da contribuição cristã, dos propósitos. Por que nós fazemos isso? Porque é o momento de oferta. Então, primeiro, ficou bem claro aqui no versículo 8, para provar a realidade do amor pessoal cristão. Então, vocês viram lá no versículo 8? Recapitulando, o que ele disse? Não vos digo isso como mandamento. Então não é para, vocês têm que fazer e pronto. Mas é para o quê? Provar se esse amor que vocês têm um pelos outros é sincero.
Porque quando você oferta na casa de Deus, você está ofertando para que essas portas fiquem abertas, para que algum irmão, que porventura vocês às vezes não sabem, mas os pastores sabem, que está passando por necessidade, também seja alcançado, acolhido e abençoado. Segundo ponto, sermos imitadores de Cristo em nossas ações. Então, se vocês forem lá para o versículo 9, quem se lembra do que eu já fiz a leitura, diz o quê? Para que, se vocês conhecem, não conhecem? O quê? A graça do nosso Senhor Jesus. O que Jesus fez? Ele era rico, ele era o Deus soberano, mas ele se fez pobre para habitar entre nós e para que através disso nós tivéssemos a salvação. Então nós temos que da mesma forma ser imitador de Cristo. Então se eu tenho muito, o que eu vou fazer? Eu vou repartir. Se eu tenho como ajudar um irmão, eu vou ajudar. Se eu tenho como ofertar, porque o que eu sei que aqui vai ser destinado em benefício da obra e de outros irmãos, eu vou fazer isso. Outro ponto importante é ajudar, que nós já falamos, né? Ajudar a suprir as necessidades alheias, pois um dia pode ser que nós venhamos a precisar. Que está lá no versículo 14. Vocês lembram? Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade desses que não têm. Mas para que a abundância deles, para que eles sejam abundantes a partir da nossa ajuda e um dia eles também possam ajudar. Então é para isso que servem essas lições que Paulo nos deixa aqui, quando ele incentiva os irmãos a ofertar, quando ele incentiva os irmãos a ajudar as igrejas, tá? Então, se nós, assim como Paulo, temos também aqui juntos, no mesmo pensamento, a mesma intenção, aquele que entendeu a palavra, que quer ofertar, vai levantar as mãos, os obreiros vão passar, vão distribuir esses envelopes, e aí você vai ofertar. Por que você vai ofertar? Porque você entendeu que você tem esse amor cristão, que através da sua oferta muitos serão alcançados, que através da sua oferta a igreja continuará aberta, que através da sua oferta será possível suprir a necessidade de algum irmão que porventura esteja passando por necessidade. Se você já pegou o seu envelope, eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé. Não importa se você pegou ou não o envelope, porque é importante que você tenha entendido também que nós vamos dar aqui de acordo com o quê? Com aquilo que você tem. Não é de acordo com aquilo que você não tem. Ficou bem aqui, ó. Versículo 12. Porque se de boa vontade a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Então, se hoje você não pode ofertar, não fique preocupado, não fique, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aquilo que eu não tenho e vou dar. Não, você não precisa fazer isso, porque o Senhor não precisa de sacrifício de tolo. Ele quer que você tenha consciência de que no momento que você estiver, que você tem, você oferta. Se você tem muito, você oferta muito. Se você tem pouco, se você oferta pouco. E se você não tem nada em espécie, você oferta seu louvor, sua gratidão, sua presença, o seu trabalho. Vocês viram que como a Andréia falou que fica tão feliz em fazer as coisas aqui na casa de Deus? Isso também pode ser uma oferta, né? Se você de repente, hoje, Andréia, hoje eu quero ir lá, hoje eu quero limpar, vai ser minha oferta. Você vem e ajuda a Andréia. Não ia ser uma coisa linda, maravilhosa? Então, ofertar, nós podemos ofertar de diversas maneiras, com o nosso trabalho, com nossa ajuda. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus, neste momento nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos aqui porque nós entendemos a Sua palavra, porque nós queremos, Senhor, ser como Paulo. Nós queremos ser, Senhor, um imitador de Cristo. Nós queremos ser aquela igreja, Senhor, que atende os necessitados. Aquela igreja, Senhor, que não fica simplesmente pousando de bonita, mas aquela igreja que se preocupa com almas, que se preocupa, Senhor, se as nossas portas se fecharem, Senhor. O que serão das pessoas que precisam entrar aqui para ouvir a Tua palavra, que precisam entrar aqui, Senhor, para serem alcançadas pelo Teu poder, pela Tua misericórdia e pela Tua salvação. Que o Senhor possa abençoar ricamente cada irmão que entrou aqui. Vai tocando no trabalho, nas finanças, para que todos possam ser abundantes, Senhor, e que possam contribuir com a Tua obra, contribuir uns com os outros e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer.
Nós te agradecemos, nós apresentamos a Ti as nossas ofertas, as nossas finanças e as nossas vidas, e Te louvamos, Senhor, pelo fato de podermos estar aqui hoje fazendo isso. Amém. Tu és a nossa esperança,